Boa noite a todos, boa noite. É sempre um prazer estar com vocês e hoje é dia de agradecer. Agradecer porque nós estivemos com vocês durante o ano, realizamos o nosso trabalho com o Evangelho e nós somos imensamente agradecidos por todos os momentos onde vocês nos acolheram e nos permitiram trabalharmos como servos de Jesus. Então, gratidão por todas as ocasiões que estivemos juntos durante este ano. Para que possamos iniciar o trabalho de hoje, eu peço licença. Amado Senhor, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos nesta casa de fé, todos unidos em seu nome. Os teus emissários de paz estejam conosco, unidos a nós, nos envolvendo com seus pensamentos edificantes, encaminhando fluidos apropriados ao nosso refazimento e discernimento. Que o amado Mestre Jesus se faça presente, esteja iluminando todos os nossos corações e que eu possa, Pai, de acordo com a sua permissão, ser envolvida pelo mentor Erasmo Gurgel para que ele possa realizar o trabalho desta noite, trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita. Somos imensamente agradecidos por tudo que recebemos da espiritualidade amiga. Graças a Deus, graças a Jesus. Para iniciarmos, faremos a harmonização. Estou aqui. Noite feliz, né? Pode começar? Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores, aos anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. É verdade, tudo fica melhor com elas. Vamos trabalhar com o livro 52 lições de Catecismo Espírita. Eliseu Rigonati fala para nós que Jesus nasceu em Belém, na cidade da Palestina, e nós comemoramos seu nascimento na noite de Natal, até porque nós não sabemos a data exata do nascimento de Jesus, mas todos nós comemoramos na noite de Natal. Jesus, filho de pais pobres, durante a mocidade, ajuda no sustento do lar, trabalhando como carpinteiro com seu pai numa oficina pequena. Ele também demonstrou
durante a sua infância, a sua inteligência excepcional, quando aos aproximadamente 12 anos já discutia com os mais velhos sobre a justiça, sobre a religião, já discutia com os mais velhos do seu tempo. E Jesus, quando completou 30 anos, começou a levar a todos os povos a sua doutrina, que tinha como principal objetivo a conquista do reino dos céus, deixando bem claro que nós só poderemos alcançar este reino dos céus a partir de virtudes essenciais, que são a caridade e a humildade. Jesus combateu as rivalidades de raça, combateu os hipócritas, os preconceitos, egoístas, orgulhosos, os malvados. Jesus combateu os avarentos. Ele amou os bons. Ele sustentou aqueles que eram fracos. Ele amparou os pobres. Jesus ensinou os pecadores a se regenerarem. Ele também traz para nós a sua lei, que é a lei do amor. Jesus sintetiza os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento, e também ao teu próximo como a ti mesmo. Desta forma, ele esclarece para nós que nós devemos nos amar e fazer aos outros apenas aquilo que desejamos que os outros nos façam. Jesus ainda diz aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Ele afirmou que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não poderemos ser perdoados. E ainda traz para nós esta importância de aprendermos a perdoar e a amar os nossos semelhantes, independente das circunstâncias deste perdão, para que possamos realmente almejar a felicidade que é possível neste planeta. Então Jesus, ele teve inimigos, ele foi cruelmente perseguido e condenado à morte na cruz. E como último exemplo de tantos e tantos que ele nos deixou, ele traz o perdão. Jesus, na cruz, quase desencarnando, sendo ainda injustiçado por seus algozes, ele roga ao Pai intercessão por estes perseguidores, dizendo: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Jesus foi o Espírito mais puro e luminoso que já encarnou aqui na Terra. E Deus confia a Jesus a direção do planeta Terra e de todos os espíritos que encarnam aqui para cumprir seus estágios evolutivos. Jesus, ele guia a humanidade como um espírito mais esclarecido que nós temos conhecimento. Guia a humanidade pelo caminho do progresso e da perfeição, e é por isso que só a Jesus podemos chamar de mestre. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. No Evangelho segundo João, do Dr. Nelson Lobo de Barros, ele afirma que todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que fazem da Terra uma escola de aprendizagem, estão sob a direção espiritual do Cristo. Realmente, todos os escritores de gênio, todos os espíritos que enviam suas mensagens edificantes,
nos esclarecem sobre este ponto de vista. Podemos trabalhar também com o livro O Consolador. Emmanuel, na questão 283, afirma para nós que Jesus não foi um filósofo. Ele também não pode ser classificado sobre os valores propriamente humanos, justamente levando-se em consideração os valores divinos da sua hierarquia espiritual. Isso quer dizer que nós não podemos ainda nos compararmos com Jesus, sim, espírito como nós. Evoluiu muitíssimo, está classificado como um espírito perfeito, puríssimo, de grande envergadura espiritual. Mas nós não podemos nos comparar com ele, já que somos espíritos imperfeitos, ainda no início do nosso desenvolvimento espiritual. Este escritor, Emmanuel, afirma que Jesus foi enviado por Deus e é para nós, foi enquanto encarnado, representante direto do Pai, para que estivesse em contato com o rebanho de filhos transviados do seu amor e sabedoria. Jesus vem à Terra, mas de forma nenhuma ele vai desdenhar do contato que teve com os espíritos que estavam aqui encarnados, espíritos que Emmanuel classifica como míseros e ignorantes. É por isso que nós começamos a pensar que, sendo Jesus um espírito de tão elevado grau, sabendo que já tinha recebido a terra para dirigir, ele encarna. E aí em alguns locais, trechos das Escrituras, nós temos a afirmação de que ele se fez como o verbo do Pai. E como verbo do Pai, ele transmite todas as palavras de Deus para as criaturas humanas. Mas, apesar de toda a sua condição elevada, ele se mistura com os homens. Ele anda com os homens. Ele esclarece de maneira tão simples e humilde que nos faz pensar: se Jesus, sendo Jesus, manteve esta postura tão delicada de humildade e simplicidade, quem somos nós para não desejarmos o contato uns com os outros? Por conta de condição social, por conta de cor da pele, por conta de bases religiosas ou qualquer outra coisa que poderia nos diferenciar e nos distanciar. Sendo Jesus quem é e se misturou com os terráqueos, por que é que nós precisamos nos olhar com tanta distinção e desejarmos estarmos longe uns dos outros? Em muitas circunstâncias nós ainda podemos afirmar: como que eu vou deixar minhas... Elas não são as princesas? Como que eu vou permitir que minhas ricas princesas estejam em contato com aquela gente? Pessoas que não sabem sequer conversar, aquele povo que usa drogas, aquele povo que não trabalha, aquele povo que isso, aquilo outro. E aí eu ainda posso dizer: eles poderiam contaminar minhas menininhas. E tudo que eu ensinei, o trabalho que foi feito até aqui, não, vocês não vão se misturar com aquela gente. A gente não escuta isso às vezes? Não vou deixar se misturar. Mas por que é que nós só pensamos que o mal pode contaminar? Por que é que nós não pensamos que de repente eu realmente estou fazendo um bom trabalho até aqui e minhas pequenas princesas já têm uma pequena fagulha do Senhor Jesus dentro delas e não podem também iluminar alguns ambientes? Será que minhas pequenas princesas não podem levar esperança, alegria e amor nos locais onde frequentarem? Será que o que ensinei até agora ficará esquecido? Elas se perderão em contato com outras pessoas?
eu preciso acreditar que a educação moralizadora que entregamos está enraizado nelas. Elas já têm o Evangelho, elas reconhecem Jesus como Mestre e Senhor e podem levar coisas boas a todos os ambientes. Então nós podemos sim permitir que estejam em contato com todas as pessoas do mundo, lembrando que Deus permitiu o contato do joio e do trigo, para que bons e maus estivessem em contato uns com os outros, justamente, Erasmo ainda diz, é verdade, amigo, que também podemos receber no núcleo familiar espíritos antipáticos ou estranhos. E aí nós dizemos, mas por que essa criatura veio arruinar o seio familiar? Todos aqui são bons, só ele que não é uma ovelha negra nesta família? Não. Permite exatamente para que aquele que não é tão bom esteja em contato com estes bons e fique melhor. E todos aprendam. Sim, servirá de prova para alguns, mas todos vão aprender envolvidos com amor, com paz e com esperança. Então nós podemos também continuar aqui o trabalho seguindo o Evangelho Pede Licença de Paulo Alves Godoy. Este escritor nos lembra que João Evangelista, já no trechinho final do seu trabalho, ele esclarece que muitas outras coisas Jesus fez. Se cada uma delas fossem escritas, nem o mundo todo caberia todos os livros que fossem escritos. Nós temos conhecimento do trabalho de Jesus, principalmente nos 3 anos de sua missão com o Evangelho. Mas muitas outras coisas Jesus fez que não ficaram documentadas, que nós não temos conhecimento. Se tudo fosse deixado, o mundo seria pequeno para conter todas as escrituras sagradas. Então nós temos que imaginar que este Jesus é muito mais do que nos foi ensinado, muito maior do que nos falaram, do que nós podemos imaginar. Vamos trabalhar com mais uma canção? Você vai fazer a nossa? Quer fazer bate o som seu? Bate assim. No seu. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. E nós estamos falando do Evangelho de Jesus, então nós vamos lembrar que o Evangelho do Mestre Jesus é o livro da vida. Ele deveria estar ao alcance de todas as pessoas para que pudessem solucionar todos os problemas de suas vidas. Este Evangelho, que traz os ensinamentos de Jesus, serve para envolver todos nós, para preencher todos os espaços, para tocar todos os corações,
As pessoas, quando têm o conhecimento do Mestre, conseguem edificar a sua casa sobre a rocha. E por mais que as provas sejam duras, por mais que o caminho seja difícil, elas ainda conseguem levantar da cama, levantar a cabeça e trabalhar em mais um dia para que tudo se refaça, para que tudo se reconstitua, para que as coisas sejam melhores. Mas sem o Evangelho é um tormento, é um desespero, é uma desgraça. Nós precisamos trabalhar do ventre para que as pessoas sejam evangelizadas. O trabalho envolve os espíritos que estão ligados ao corpo em formação e que já precisam ouvir do ventre sobre Jesus, reconhecendo Jesus, entendendo o trabalho do Mestre Jesus para que possam trilhar um caminho melhor. Aquele bebê escuta, aquela mãezinha escuta, leva o Evangelho para dentro de casa, onde esclarece crianças maiores e também o seu cônjuge. Isso está sendo feito no Discípulos do Evangelho há aproximadamente 10 anos. Nós trabalhamos com as gestantes, a maioria da comunidade ali pertinho de nós, e nós iniciamos no ventre, e depois todas as crianças, em decorrência da faixa etária, recebem os ensinamentos. Os pais também estão junto, grupo de terceira idade também está conosco, e todas as pessoas recebem a evangelização. Então a evangelização é só para criancinha? Não, a evangelização é para todas as pessoas. Mas nós vamos dizer, existem pessoas que têm o coração impermeável, parece que não consegue penetrar os ensinamentos de Jesus. Existe um grupo que é assim, você convida: ai marido, vamos lá, vai ter palestra, Paula Alves é incrível, maravilhosa, linda, excepcional, ela vai falar palavras do Evangelho, vamos, vai ser bom para você ouvir. E ele: tá louca, mulher? Por que você está me convidando para essa loucura? Eu não vou, você sabe que eu não gosto disso. Começa a falar de religião, começa a falar desse seu Jesus aí. Eu não gosto. Se você me convidasse para ir em outro lugar, olha, eu até ia fazer, mas casa espírita, Jesus, não me convida mais porque eu não vou, mulher, vai lá para o seu Jesus. Então existe um grupo que não quer nem saber do convite. Mas existe outro grupo que vem ouvir, mas ele até se esforça e ele fala: eu não consigo, eu não estou nem conseguindo entender, eu não sei como é que dá para operar uma transformação com essa base evangélica, eu não estou entendendo o que essa mulher está dizendo. Então possui os corações impermeáveis, e Jesus já falava lá dos seus contemporâneos, que eram duros de cerviz e incircuncisos de coração. É verdade que tem muitas pessoas que demoram para assimilar os ensinamentos evangélicos. Estas pessoas, elas entendem a linguagem do Evangelho, mas elas podem fazer também uma escolha. Para realmente seguirem o Mestre, elas precisam abandonar paixões e vícios, vícios físicos e morais. Se abandonam, elas vão tentar passar pela porta estreita. E para passarem por esta porta estreita, precisam abandonar o cigarro, a bebida, o orgulho, a vaidade, a ambição. Tem que ficar tudo, porque senão não consegue passar pela porta estreita. E para passar ali, é o caminho da maternidade, da paternidade, do trabalho árduo, de toda a labuta diária, é o esforço. Então ele vai passar pela porta estreita. Ele, pensando bem em tudo isso, ele fala: não é para mim não, vou deixar para a próxima vida, porque nessa não tá para mim. Então ele consegue desta maneira deixar de lado, deixar para um segundo plano a sua reforma íntima,
que é tão indispensável ao aperfeiçoamento de todas as criaturas humanas. Ele escolhe não seguir o Mestre, porque para seguir o Mestre, ele deve fazer concessões, ele deve abandonar a vida de antes, porque para seguir Jesus, ele diz: já não sou eu quem habita, mas sim o Cristo que habita em mim. Ele faz uma conversão sincera como um cristão de fato e precisa abandonar muitas coisas para realmente conseguir olhar para o céu com dignidade. Mas vamos trabalhar com o livro Para Viver a Grande Mensagem, de Richard Simonetti, porque ele vai explicar para nós que na história dos espíritos que compõem a humanidade há uma característica comum, que é justamente a presença de Jesus nas nossas vidas. Nós ouvimos falar do Mestre e a sua figura permanece gravada em nosso íntimo. Ele é a grande inspiração das nossas vidas. Em algum momento, cada um de nós ouviu falar de Jesus, e assim nós trazemos a primeira reflexão de hoje. Quando foi que você teve nesta vida o primeiro contato com Jesus? Será que você era pequenininha e de repente uma madrinha te levava na igreja católica? Você assistia à missa, depois ela te levou para fazer catecismo e você começou a ouvir sobre o Mestre Jesus. Ou então você ia lá na igreja evangélica, você tinha os hinos, cantava os hinos lindos, traziam ali um Jesus maravilhoso, foi o seu primeiro contato. Ou então você estava na casa de uma avó no interior e a sua avó contava para você as parábolas e falava da vida de Jesus. Foi assim que você se deparou com a figura do Mestre Jesus. E até hoje você lembra deste primeiro contato que teve com o Mestre Jesus. Jesus é a nossa meta, sendo ele um espírito e o mais evoluído que veio à Terra. Todos nós, espíritos imperfeitos, que estamos em desenvolvimento, nós temos a meta de alcançarmos o plano hierárquico do Mestre Jesus. E ele nos conduz mansamente para Deus através deste Evangelho. Nós falamos que, embora esteja desvirtuado pela comercialização e pelo culto ao estômago, o Natal jamais perderá o seu significado transcendente, exatamente por tudo que Jesus nos acrescenta. Muitas pessoas que já estão perdendo a fé, claro, por causa da dor que esfriaria a fé de muitos, tem dito: para que Natal? Nós não temos nada para comemorar. O Natal para que neste mundo louco? As pessoas estão se enfrentando o tempo todo. Para que Natal? Eu já perdi a fé neste Natal. Não é bem assim que funciona. O Natal é data importantíssima para todos os cristãos. Existem pessoas que realmente passam o ano inteiro fazendo maldades, pensando numa maneira de extorquir e enganar, não sabem o que fazer para tirar vantagem dos outros. Estas pessoas só escutam falar de Natal de uma forma bem distante nesta época do ano. Começam a ouvir, começam a imaginar, e este Jesus pode brilhar na alma destes irmãos exatamente nesta época do ano. Então este escritor fala: apenas aqueles que têm o coração endurecidos, exatamente envolvidos com os enganos do mundo, não conseguem ouvir na alma os sinos de Belém, que trazem tanta alegria e esperança. Mas Joana de Ângeles nos lembra: não utilizem, não façam do seu Natal uma festa vulgar, de troca de presentes e comilança, mas de espiritualidade, contribuindo para que a dor seja menos sofrida e que o desespero ceda lugar à alegria em memória dele. Isso quer dizer que nesta época do ano vira uma correria.
Estou eu aqui, quase não cheguei na palestra hoje, porque São Paulo está um caos. Um trânsito louco para todo lado. Isso porque as pessoas estão carregando suas sacolas, comprando todos os presentes, se preocupando com roupas novas. Muito importante todos nós comprarmos roupas novas para a ceia de Natal. Verdade isso? Claro que não, gente. E aí nós temos dito, para que isso? E aí as minhas pacientes, que são criaturas adoráveis, falaram: você já comprou roupa nova para as meninas? E aí eu: não. Por quê? Aí, mas como você não comprou roupa nova para as meninas passarem o Natal? Mas elas não estão precisando. Não está bonitinha a roupa delas, gente? Aí você pode falar: esse vestidinho aqui foi doação. Esse aqui também foi doação. Não é uma graça? Doação. Então, elas precisam de roupinhas novas? Mas existem muitas crianças que precisam. Muitas casas sérias, tenho certeza que aqui também, trabalham com os presentes de Natal, com as cestas de Natal, e solicitam que pessoas amorosas sejam padrinhos de criancinhas que precisam de roupinhas, calçados e brinquedos, para que sua noite seja realmente uma noite feliz. Ao invés de nós comprarmos roupinhas novas para essas criancinhas que estão bem vestidas, nós podemos ajudar crianças que não têm nada. Da mesma forma, a nossa ceia. Nós estamos pensando como é que faremos a ceia lá em casa. E normalmente é um monte de comida, porque todo mundo que vai lá para casa chega levando um prato. Quando a gente vai ver, aquela comida chega a ir para o lixo. E desperdício é falta grave. Nós não precisamos nos empanturrar no Natal. Isso é falta grave. Mas nós podemos fazer pratinhos e encaminharmos as pessoas que estão na rua. Então é isso que Joana está falando. Quando nós fazemos isso, nós deixamos o desespero de lado e cedemos espaço à alegria destes irmãos, em memória de Jesus, que nos pede para sermos humildes e caridosos. O nosso Natal, para estar repleto das bênçãos de Jesus, precisa ter a esperança, o amor, a humildade e a caridade de Jesus. Se nós não fizermos o trabalho de Jesus no nosso Natal, em casa e fora de casa, nós não somos seguidores do Mestre. Um outro escritor, Vinícius, ele diz que justiça é verdade, Jesus é justiça, verdade e amor. Em todos os ambientes que tenham estes elementos, Jesus se manifesta. Mesmo que ninguém tenha solicitado a sua presença, Ele estará neste lugar. Mas, se as pessoas não têm verdade, justiça e amor, podem estar clamando a presença do Mestre. Ele vem? Não. Ele não tem como adentrar o ambiente. Por isso é tão importante estejamos ligados a estas coisas preciosas: verdade, justiça, amor, caridade, humildade, para que nosso Natal esteja cheio das graças do amado Mestre Jesus. Vamos finalizar trabalhando com o livro O Evangelho por Dentro, de Paulo Alves Godoy, porque ele diz que o amai-vos uns aos outros parece ter sido mudado para o armai-vos uns e outros, porque as pessoas estão muito envolvidas em rivalidades, cobiça e também em guerras. É como se a palavra fraternidade tivesse perdido seu significado, tivesse se tornado vazia, como se o amor não conseguisse mais reinar nos corações humanos. E Jesus, Ele está desejoso de formar o seu grande rebanho. Ele deseja um rebanho só, onde todos os povos estão reunidos
para obedecer um único pastor. O rebanho que o Mestre Jesus objetiva formar será integrado pelos bons, os desprendidos, os misericordiosos, os pacificadores, aqueles ceareiros que desejam trabalhar realmente em favor do próximo, aqueles que amam a Deus e amam os seus irmãos. No transcurso do Natal, nós devemos fazer de tudo para nos encaminharmos ao dócil pastor, porque é desta maneira que nós vamos sentir o contato com a espiritualidade amiga. Nós realmente nos sentiremos amparados no Natal se estivermos com os corações voltados para o trabalho de Jesus. E se estivermos sendo uma ovelhinha deste rebanho, aí sim, o nosso Natal vai fazer toda a diferença para nós e para todos que estiverem conosco. É assim que nós trazemos a reflexão de hoje. Quando nós estamos no dezembro e hoje já é dia 7, nós sim estamos preocupados em agradar nossos familiares e amigos, isso é normal. Nós vamos arrumar a nossa casa delicadamente. Hoje nós trocamos as cortinas da nossa casa, né, meninas? Fizemos arrumações, está tudo bonitinho. Alguns querem decorar com luzes, fazer uma árvore linda, cheia de bolas vermelhas e douradas. Vão arrumar todo o ambiente, sabendo que as pessoas amadas adentrarão a casa. Nós não podemos esquecer que o Natal é data favorável aos pedidos de perdão, aos amparos, à solidariedade, principalmente no núcleo doméstico. As palavras que não puderam ser ditas durante o ano terão força admirável neste mês. Então falem, se expressem, convidem estas pessoas para estarem com vocês. Isso vai ter um bom efeito. Se nós cuidamos da casa, nós também pensamos na ceia, no alimento material e já organizamos todo o menu, nós já sabemos o que iremos servir, mas eu pergunto, se nós já organizamos tudo isso, será que nós já sabemos qual será o prato principal da ceia espiritual? Quem aqui já preparou a ceia espiritual? Ninguém? Oh, meu Deus! Nós aqui hoje nos propomos em falar alguns trechos lindos do Evangelho e lembramos com vocês algumas passagens do ministrado de Jesus. Quando vocês estiverem para receber seus familiares e amigos, a espiritualidade solicita, tenham em mente um trecho do Evangelho. Este é o seu alimento espiritual. Será o banquete servido para toda a família, para todos os amigos. Sem este alimento espiritual, o Mestre não se fará presente. Ele não tem motivos para comparecer à reunião. Então vocês precisam primeiramente saber qual será o prato principal da ceia espiritual. Você pode falar sobre uma parábola, pode também falar sobre o perdão, pode ainda se lembrar de tudo, como tudo começou, lembrando-se de Maria, porque a Virgem, ela em contato com o anjo Gabriel, aceitou a sua missão divina e disse: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Que seja um trecho curto, poucas palavras, mas que seja um trecho a beneficiar todos os encarnados e desencarnados que estiverem com vocês no Natal. Temos a certeza que desta forma o seu Natal será lindo e inesquecível, cercado dos espíritos de luz, e a presença de Jesus se manifestará no ambiente. Para que possamos finalizar a palestra, nós vamos fazer uma prece e depois finalizarmos com uma canção. Amado Senhor, nós agradecemos
pelo Evangelho do nosso irmão maior, Jesus. Que seja possível, Pai, seguirmos no Natal e durante todo o ano envolvidos com este Senhor e Mestre que nos beneficia no nosso aperfeiçoamento, no nosso aprimoramento individual. Senhor meu Deus, nós agradecemos a Erasmo por mais este trabalho de fé e também agradecemos a todos os trabalhadores desta Casa de Luz, encarnados e desencarnados, que nos acolhem e nos permitem estarmos envolvidos com este banquete espiritual, que é o que nos ergue e nos fortalece moralmente para seguirmos nas provações do dia a dia. Pai, realinha nossas energias, que os teus servos iluminados possam despejar os fluidos adequados ao nosso refazimento, graças a Deus, e que também possam adentrar os nossos lares, harmonizando todo o ambiente, trazendo para cá os irmãos que não estiverem no local apropriado. Graças a Deus. Recolham de nós, irmãos queridos, os fluidos que possam ser utilizados e encaminhados aos locais apropriados, onde estiverem os irmãos sofredores e necessitados, nas ruas, asilos, orfanatos, nos países onde há guerra, em todos os locais, que nossos fluidos de carinho e amor possam ser fornecidos como forma de caridade. Graças a Deus. Senhor meu Deus, que esta casa seja sempre protegida por Tua luz, que as portas estejam sempre abertas a nos beneficiar, que o nosso Natal esteja cheio das graças do Mestre Jesus e um ano novo com muitas bênçãos, paz e alegrias para todos nós. Graças a Deus e a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos, gratidão por este momento. Pode. Peraí. Pode. Convidei Jesus pra jantar lá em casa. Preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto e pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri e vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão, seus olhos pediam além da comida que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampar
seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse meu senhor, e fiz um frango inteiro, mas vou explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas deste frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, tu fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, tu fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.